Então, estamos iniciando nosso último estudo dessa parte de notícias históricas relacionado ao livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos falar sobre os terapeutas. Kardec inclui a descrição dos terapeutas em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles representam um importante elo entre o judaísmo e o cristianismo, auxiliando na compreensão do contexto histórico-religioso da época de Jesus. Ao descrever esse grupo, Kardec busca esclarecer termos e conceitos daquele período, evitando interpretações equivocadas dos evangelhos. A vida frugal, celibatária e voltada à contemplação dos terapeutas reforça a importância da moralidade e da busca interior, valores centrais tanto no Espiritismo quanto nos ensinamentos de Jesus. A existência de um grupo com valores semelhantes aos cristãos, antes mesmo de Jesus, demonstra a universalidade da mensagem de amor e caridade. A menção aos terapeutas permite distinguir o cristianismo de outras seitas judaicas, ao mesmo tempo em que aponta uma continuidade de princípios morais. Compreender as raízes do cristianismo no judaísmo e a influência de grupos como os terapeutas enriquece a compreensão da mensagem evangélica. A abordagem histórica e racional de Kardec, ao analisar os terapeutas, busca conciliar a fé e a razão, princípios fundamentais do Espiritismo, aprofundando a compreensão da mensagem evangélica em seu contexto original. E Kardec começa falando terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeuen, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Veja que Kardec já começa analisando o texto sobre os terapeutas, eh, definindo a origem da palavra, identificando o grupo como sectários judeus contemporâneos de Jesus, que eram localizados principalmente em Alexandria, no Egito. Então Kardec, ele inclui essas informações para contextualizar o cenário religioso da época de Jesus, mostrando a existência de diferentes grupos e correntes de pensamento dentro do judaísmo, além dos já mencionados, né, os fariseus, os saduceus, os essênios. A localização em Alexandria, um importante centro cultural da época, também é relevante. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, a prática de todas as virtudes. Então veja que nessa passagem Kardec estabelece a ligação entre os terapeutas e os essênios, indicando que compartilhavam princípios e buscavam a prática das virtudes. Então essa semelhança com os essênios, já apresentados por Kardec, reforça a ideia de que valores como a busca pela perfeição moral, a caridade, a vida contemplativa já existiam em outras correntes religiosas da época de Jesus. Isso cria um elo com os ensinamentos cristãos e espíritas. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Então, aqui, Kardec está descrevendo os hábitos dos terapeutas: frugalidade na alimentação, celibato, vida contemplativa e solitária, caracterizando-os como uma ordem religiosa. Desta forma, Kardec destaca esses aspectos para ilustrar o modo de vida
austero e voltado para o desenvolvimento espiritual dos terapeutas. Essa ênfase na vida interior e na busca pela elevação espiritual se alinha com os princípios espíritas. Fílon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Então, essa fala, né, essa citação de Fílon da Alexandria como a principal fonte de informação sobre os terapeutas, confirma sua origem judaica. E, ao mencionar Fílon, Kardec também demonstra a base histórica para a existência dos terapeutas. A referência a um filósofo judeu platônico também sugere influência da filosofia grega no pensamento desse grupo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Então, essa frase apresenta a opinião de alguns pais da igreja. Mas o que seriam esses pais da igreja? Os pais da igreja foram influentes teólogos e escritores cristãos do primeiro século do cristianismo, geralmente entre o século I e o século VIII depois de Cristo. Eles desempenhavam um papel fundamental na definição da doutrina cristã, na defesa da fé contra as heresias e na organização da igreja. E Kardec cita alguns nomes, né? O primeiro deles é o nome de Eusébio de Cesárea, né? Viveu no ano 265 a 340 depois de Cristo. E o Eusébio, ele era um pai da igreja, por quê? Ele era historiador da igreja e devido à sua obra monumental, História Eclesiástica, que narra os primeiros séculos do cristianismo, desde a época dos apóstolos até o tempo que ele estava vivendo. E qual era a visão que ele tinha sobre os terapeutas? Eusébio, em seus escritos, ele sugeria que os terapeutas descritos por Fílon de Alexandria poderiam ter sido cristãos primitivos, buscando assim conectar esse grupo com a tradição cristã. Outro pai da igreja que ele também cita seria São Jerônimo. São Jerônimo, que ele foi conhecido como o grande tradutor da Bíblia, né? Ele faz a tradução para o latim, Bíblia essa que ficou conhecida como a Bíblia Vulgata, e essa tradução, ela se tornou a versão oficial da Bíblia da Igreja Católica por muitos séculos. Então veja, foi a Bíblia predominantemente usada na Idade Média, né? Foi a base para a tradução da Bíblia para o português e outras línguas. Foi a base para a Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro impresso da história. E a visão que ele tinha sobre os terapeutas, né, assim como Eusébio, Jerônimo também considerou a possibilidade de os terapeutas serem cristãos primitivos, embora o debate sobre a sua identidade continue até hoje. E lógico que dentro desse contexto histórico, né, dentro de o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec menciona alguns outros pais da igreja, dentre eles Santo Agostinho, para mostrar a convergência entre os ensinamentos espíritas e os princípios cristãos originais, buscando apoio em figuras reconhecidas pela tradição cristã para fortalecer os argumentos da doutrina espírita. Ele destaca que alguns pais da igreja já apresentavam ideias que se assemelhavam aos conceitos espíritas, como a pluralidade das existências, a reencarnação, né? Embora de forma velada ou não totalmente compreendida para aquela época. Bom, então, voltando para o texto, né? Kardec fala, ó, Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja
pensam que eles eram cristãos. Então, o que acontece? Kardec está mostrando aqui que eles acreditavam que os terapeutas eram cristãos. Quando Kardec bota essa passagem, ele menciona essa divergência de opiniões para mostrar a dificuldade de se estabelecer uma ligação direta e incontestável entre os terapeutas e o cristianismo. No entanto, a própria discussão sobre a possibilidade dessa ligação reforça a proximidade entre os dois grupos, em termos de valores e práticas. E Kardec fecha: fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os assênios, eles apresentam o traço da união entre o judaísmo e o cristianismo. Eu vejo que nessa frase conclui que, independentemente de serem judeus ou cristãos, os terapeutas, assim como os essênios, representam uma ligação entre judaísmo e cristianismo. E é este o ponto central para a inclusão desse texto por Kardec. Quando ele destaca o papel dos terapeutas como elo entre o judaísmo e o cristianismo, Kardec demonstra que os ensinamentos de Jesus não surgiram em um vácuo, mas se inserem em um contexto histórico religioso com diversas correntes que compartilhavam valores semelhantes. Isso reforça a ideia de que a mensagem cristã, em sua essência, é universal, é atemporal, encontrando eco em diferentes épocas e em diferentes culturas. Então, para finalizar aqui, vamos fazer um resumo dos objetivos de Kardec com esse texto que foi inserido em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, para começar, Kardec busca contextualizar o cenário religioso da época de Jesus. Ele mostra a diferença de correntes religiosas dentro do judaísmo. Ele também vai destacar a semelhança entre os terapeutas, os essênios e os ensinamentos de Jesus, quando ele enfatiza a convergência de valores como a busca pela perfeição moral, a vida contemplativa e a prática da caridade. Ele também vai reforçar a ideia de que os princípios pregados por Jesus já existiam em outras correntes da época, ou seja, a mensagem cristã se insere em um contexto histórico e religioso mais amplo. E, por fim, ele demonstra a ligação entre o judaísmo e o cristianismo, ao apresentar os terapeutas como um elo entre essas duas religiões. Ou seja, apresentar os terapeutas, Kardec vai oferecer um panorama mais completo do contexto religioso em que Jesus vivia, destacando a convergência de certos princípios, como os ensinamentos cristãos e espíritas, e reforçando a ideia de uma comunidade e evolução das ideias religiosas ao longo da história.